Olá, Jair Sanches com mais um episódio de Sofisma, com aquele lembrete, inscreva-se aí no canal, assim você já recebe aí os nossos vídeos, né? E compartilhe também, vai espalhando as verdades de Deus que podem ser muito úteis para quem de repente assiste um vídeo desse. Solta a vinheta. O último sofisma a gente falou no capítulo 7 de João, e a gente continua nesse capítulo. Então assim, Jesus vai para a festa, ele fala com seus irmãos, que a gente comentou aí no último episódio, e ele vai à festa em seguida, e ele chega lá, a festa dos tabernáculos tinha 7 dias aproximadamente, então ele chega lá no meio da festa, vai ao templo e começa a ensinar. Ele é cercado pela religião, e o pessoal começa a questionar. E até começam a falar entre si como é que ele consegue ensinar e ensinar dessa forma sem ter aprendido. Ou seja, como é que ele traduz a lei do jeito que ele traduz, como é que ele interpreta a lei do jeito que ele interpreta, se ele não frequentou nenhuma das nossas escolas rabínicas, se ele não esteve aos pés de nenhum dos nossos rabinos, nem Shammai, nem Hillel, que eram os tops da época, como é que ele consegue traduzir a lei desse jeito? Jesus olha para aqueles homens e diz: o meu ensino, a minha doutrina, não é minha, vem do Pai que me enviou. Ou seja, vocês ensinam a lei, vocês interpretam a lei segundo vocês mesmos e segundo vocês aprenderam com os rabinos de vocês. Eu interpreto a lei segundo o que recebo diretamente do Pai. E aí Jesus vai dizer algo interessante que está no versículo 17 do capítulo 7 de João. Se alguém quiser fazer a vontade do Pai, saberá se a minha doutrina vem dele ou se vem de mim mesmo. Aí eu encontro uma chave extraordinária e uma resposta também a uma pergunta que a gente tem. A chave qual é? Se alguém quiser fazer a vontade do Pai, se alguém quiser fazer a vontade do Pai, vai saber se essa doutrina é minha ou se Ele é quem trouxe ao meu coração e sai através das minhas palavras. Bom, essa é a chave. Se alguém quiser fazer a vontade do Pai. Você deseja fazer a vontade do Pai? As pessoas às vezes nos procuram e dizem: pastor, qual é a vontade de Deus para isso? Qual é a vontade de Deus para aquilo? E muitas delas, quando vêm falar comigo sobre a vontade de Deus, elas já decidiram o que vão fazer. Elas já tomaram a decisão dentro de si, já está resolvida a coisa. Ela só quer um respaldo, de repente, de alguém, né, que se chama de pastor, para que dê base para ela fazer aquilo que ela quer fazer, mas ela já decidiu. Ela não quer a vontade de Deus, ela quer que se faça a sua própria vontade. Você lembra quando Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso? No meio da oração ele vai dizer assim: que a tua vontade seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. A gente sabe que a oração do Pai Nosso não é uma reza para ser repetida, né? Não é para a gente ficar fazendo penitência e fazendo reza. A oração do Pai Nosso não é uma fala que produz proteção para nós, mundo espiritual. A oração do Pai Nosso é um caminho a ser seguido, é um modelo a ser seguido. E quando Jesus vai dizer nesse trecho: seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu, significa o seguinte: ou nós desejamos, ou nós ansiamos desesperadamente pela vontade de Deus, ou então, como diria o meu pai, vão plantar batata, porque não há evangelho sem um desejo ardente de fazer a vontade de Deus. A maioria das pessoas que frequentam a igreja evangélica, elas estão atrás daquilo que Deus pode resolver para elas. Elas estão ansiosas pelos favores de Deus. Elas estão indo para buscar a chamada vitória, né? E quando chega lá no dia do culto, alguém ainda diz: quem veio buscar a sua vitória aqui, levante a mão, dê um glória. As pessoas entram em convulsão, né? Porque eu vim buscar e vou levar a minha vitória. Então essa é uma mentalidade pequena, e isso não é evangelho. Jesus disse: se alguém quiser fazer a vontade do Pai, saberá se essa doutrina é minha. Então, qual é a resposta que a gente tem, né, com essa chave? Por que pessoas ouvem e não mudam?
ouvem a palavra domingo após domingo, às vezes mais de um dia da semana, e elas não mudam. Até vez ou outra abrem para ler Bíblia, um texto aqui e acolá, mas elas não mudam, estão em contato com as coisas de Deus, mas não mudam. Por que será? Jesus responde com essa frase: se alguém quiser fazer a vontade do Pai, saberá se essa doutrina é minha ou não. Ou seja, somente quem quer fazer a vontade do Pai vai entender a mensagem do Evangelho. Então, assim, isso não requer muito QI, muito coeficiente de inteligência. Isso não requer uma profundidade teológica. Isso não requer conhecer grego, hebraico, escatologia, angiologia, hermenêutica ou exegese ou sei lá o quê. Isso só requer um desejo. Eu quero a vontade de Deus. Quando alguém diz sinceramente, eu quero a vontade de Deus acima de tudo, pode ter certeza, as palavras de Jesus ficam claras, transparentes, simples, objetiva e boas de entender, boas para o entendimento. Mas é só para quem quer fazer a vontade de Deus. Quem não quer fazer a vontade de Deus vai ouvir e nunca vai mudar, nunca vai ser transformado, nunca vai ter os seus valores, os seus conceitos mexidos pelo Senhor. Porque não quer a vontade de Deus. É isso que acontecia com aquelas pessoas. Jesus falou assim: vocês não querem a vontade do Pai, não querem a minha vontade, então tudo que eu falo é estranho, é obscuro para vocês. Então esse lance de amo o inimigo, esse lance de perdoa, esse lance de exerça misericórdia ao invés de justiça, tudo isso soa esquisito para vocês, porque vocês não querem fazer a vontade do Pai, vocês querem os interesses de vocês. Então o Evangelho não é o ambiente onde a gente busca os nossos interesses e os nossos objetivos. O Evangelho é onde a gente busca a vontade de Deus acima de qualquer coisa. Pois se alguém quiser fazer a vontade de Deus, vai conhecer verdadeiramente cada vez mais, internamente, de forma revelada, o Evangelho no seu interior. Mais para frente, na festa do tabernáculo ainda, no último dia da festa, Jesus vai dizer: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 37 em diante. Porque quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva vão fluir do seu interior. O texto vai dizer, através de João, na sua narrativa, que ele dizia isso de rio de água viva, era sobre o Espírito Santo que ainda não tinha sido dado, por Jesus não ter sido glorificado. Então, voltando lá para o versículo 17 do capítulo 7, se alguém quiser fazer a vontade do Pai, rios de água viva vão fluir, o Espírito Santo vai agir, Deus vai te usar, Deus vai continuar nos transformando e nos fazendo pessoas melhores. Então, que Deus te abençoe, deseja a vontade do Pai acima de qualquer coisa. Porque tudo que vier da parte de Jesus, você vai identificar, vai absorver e isso vai te transformar. Até o próximo Sofisma, um forte abraço.